Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu quero conversar com vocês sobre como combater a inflação, ou seja, o que funciona para combater a inflação e o que não funciona. Bom, o que não funciona é fácil. Congelamento de preços não funciona. Então essa estratégia que o governo estava usando aí até pouco tempo atrás de congelar o preço da gasolina, abaixar o preço da energia elétrica, isso não são medidas de combate à inflação, isso não funciona. É mais ou menos como a represa está estourando, você coloca o teu dedinho lá, vai represar água por um tempo, depois vai estourar tudo. Então congelar preço não funciona. Intervenção do governo no mecanismo de preço, no preço de produtos, não funciona. Outra coisa que não funciona é política tributária. Não adianta o governo ficar com desoneração, isso é uma maneira de enganar a população. Eu tenho um vídeo sobre isso, que já está no YouTube, mostrando por que política tributária não serve para combater a inflação. Não tem jeito. Política tributária serve para um monte de coisas, mas não serve para combater a inflação. Então, quando você ouve lá na CBN, o comentarista falando, o governo vai desonerar alguns impostos para combater a inflação, isso é cascata, isso é besteira, isso é burrice. Está errado isso. O que a política tributária faz? Quando o governo dá uma desoneração tributária, o preço do produto cai. Mas ao mesmo tempo que o preço do produto cai, o governo deixa de arrecadar menos. Então, aquele dinheiro que o governo ia usar para comprar o remédio desapareceu também. Então, no fundo, você não está combatendo a inflação coisa nenhuma, você está jogando a sujeira para debaixo do tapete. Combater a inflação são os mecanismos simples que resolvem, e que todo mundo conhece. O primeiro deles é política monetária restritiva. O que é política monetária? Política monetária é a maneira que o governo usa para intervir no mercado monetário, para controlar ou a quantidade de moeda ou a taxa de juros. Então, por exemplo, aumentar a taxa de juros é um exemplo de uma política monetária restritiva. Outro exemplo é o governo aumentar as reservas obrigatórias que ficam no Banco Central. Outro exemplo de política monetária restritiva é o governo aumentar a taxa de redesconto, que é a taxa que o Banco Central empresta para outros bancos. Isso são exemplos de política monetária restritiva. O que isso faz? É como se isso diminuísse a quantidade de moeda na economia. É como se isso aumenta os juros da economia. Ou seja, ele pressiona a inflação para baixo. Então, para combater a inflação, você tem que usar a política monetária restritiva. Outra coisa que funciona, política fiscal restritiva. O que é política fiscal? Política fiscal é a maneira como o governo financia seus gastos, ou imposto, ou emissão de dívida, e ainda a maneira que ele gasta o seu dinheiro. Uma política fiscal restritiva, por exemplo, é o governo gastar menos. Tem que gastar menos. O governo gastando menos dinheiro, é como se ele pressionasse menos a demanda. Então os produtos acabam tendo menos pressão para subir. Então política fiscal restritiva, para combater a inflação, é o governo gastar menos dinheiro. Bom, quando você olha para o cenário atual no Brasil, o governo não está gastando menos dinheiro. Então, já não, esse negócio de combater a inflação já está difícil. Outra maneira ainda de combater a inflação é a abertura econômica. São alguns detalhes técnicos, mas abrir a economia, ela combate um problema de consistência temporal. Se você quer saber o que é isso, você vai lá na internet, pega um texto do Homer, de 1993, se eu não me engano, você vai ver por que ele fala que a abertura econômica combate inflação. Mas então, você abrir a economia também é uma arma efetiva para combater a inflação. Ou seja, vamos combater a inflação? Vamos. Política monetária restritiva, política fiscal restritiva e abrir a economia. Essas três coisas funcionam para combater a inflação. Só que vamos lá, a economia no Brasil está aberta? O governo está abrindo? Não está. Então, de três maneiras, uma já foi para o beleléu. Bom, sobrou duas. O governo está gastando menos? Não está. Então só sobrou uma, que é a política monetária. Aí você vai lá e olha, mas o governo está aumentando os juros, então ele está tendo uma política monetária restritiva. Esse que é o truque. Quando você fala em política monetária restritiva, no fundo você está querendo diminuir a quantidade de moeda da economia. Você está querendo dar um aperto monetário de algum jeito na economia. A ideia é que aumentando os juros gera esse tipo de efeito. Só que quando o governo aumenta juros de um lado, mas aumenta o crédito do outro, essa medida perde muito a eficiência.
Então, quando eu vou lá e abro o jornal e vejo que o crédito imobiliário aumentou 40% em 2013, é difícil acreditar que o governo está fazendo uma política monetária restritiva. Quando eu vou lá e olho que o BNDES aumentou em cacetadas de bilhões de reais o financiamento dele para as empresas, é difícil acreditar que o governo está fazendo política monetária restritiva. Política monetária restritiva, ela tem que ser feita enxugando a quantidade de moeda da economia. Agora, o governo vai lá, aumenta os juros de um lado, ele aumenta a Selic, mas do outro ele aumenta o crédito para as pessoas, do outro ele aumenta o crédito para as empresas. No outro você olha no mercado interbancário, a taxa de juros entre os bancos não está mudando. Pô, não está fazendo política monetária restritiva coisa nenhuma. Então, muito do problema da inflação no Brasil hoje é que nós temos uma economia fechada, o governo está gastando muito e a política monetária não está restritiva na magnitude que devia estar. É por isso que a inflação não para de crescer. Meu nome é Adolfo Saxida e eu espero que você tenha gostado.